Salve, salve, galera! E aí, muita informação interessante, né? Fuga de cérebros, né? Muitos de vocês talvez não tenham ouvido falar. A questão dos refugiados, a questão das migrações, que sempre ocorreu na humanidade, desde que o ser humano é ser humano. Olha só, antes de nós sermos, entre aspas, civilizados, né? Antes de nós nos tornarmos sedentários, nós vivíamos indo de lugar para lugar. Éramos nômades. Então, era uma espécie de migração. Lá no começo de tudo, né? Então, o ser humano, na sua evolução histórica, na verdade, lá no início nós já migrávamos. Não tinha o nome dos lugares nem nada, mas já era uma espécie de migração, sim. Beleza? Então, nosso resumão já começou. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Mandar um abraço aí para o nosso diretor Gilberto. Gente boa demais. Abraço, amigo. Vamos lá. Próxima slide a gente vai ver aí, ó, que a gente viu nessa aula as migrações internacionais e muitas delas se dão principalmente por razões econômicas. Ok? Mas nós vimos que tem várias outras razões. Temos também a questão dos refugiados. E tudo isso tem barreiras e também houve alguns momentos, ou tem alguns momentos, incentivo a esta imigração. Ok? Muitas pessoas migram por motivo de estudo. Pessoas vão estudar fora. Ok? Muitos desses estudos estão relacionados a cursos que não têm no seu lugar de origem. No entanto, o professor Jorginho falou para você que isso está mudando, principalmente pelo nível tecnológico que a gente vive. Beleza? Obviamente que a gente sabe que ainda há muito que se andar, percorrer, para entender o sistema EAD, que ainda muita, principalmente no meio mais tradicional, né, da educação mais tradicional, não vê o EAD como uma grande possibilidade. Pensa que é algo que vai deixar lacunas, e não é. Tem muitos ensinos à distância que, inclusive, são até melhores do que o presencial. Pense nisso, você, meu querido aluno, querida aluna, está no sistema EAD. Beleza? Tema de aula é migração. Você não precisou migrar para ter o ensino médio. Coisa que era muito mais difícil há um tempo atrás. Pergunte para o seu pai, para a sua mãe, para o seu professor presencial, que sabe dessa realidade, como era quando não se tinha educação no campo. Aí sim as pessoas precisavam realmente migrar. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então quer dizer, professor, que não tinha muita possibilidade de ter um ensino médio? Não tinha nenhuma, ok? Converse com os mais antigos aí da sua família, seus pais, tios, que eles vão explicar isso aí com mais riqueza de detalhes do que o professor Jorginho, porque ele vai lhe falar da experiência vivida, beleza? Então as pessoas também migram por questão de qualificação profissional, pessoas que não têm também na sua localidade a pós-graduação dos seus sonhos. A pessoa não tem aquela profissão que não está disponível em AD. Aí a pessoa vai realmente migrar. As pessoas migram para melhorar a condição de vida que está relacionada ao trabalho. E ela é um fator econômico. Beleza? Tem pessoas que migram por questão de desastre natural, um terremoto, um tsunami, ok? Fenômenos naturais como uma grande seca, como ocorreu no Brasil. Pessoas migram também por perseguição política religiosa, ok? Por questão de guerra, que é a mais dramática, que inclusive está acontecendo atualmente
na Ucrânia, que é a mais recente guerra aí que está em alta, em voga, está nos telejornais e que inclusive eu falei que vocês precisam ver, estudar, pesquisar melhor sobre esse assunto, que pode vir na prova. Países que mais receberam imigrantes, Estados Unidos, com toda a polêmica que eles têm, é o que mais recebe imigrantes. Alemanha, Turquia, Reino Unido, Espanha, Canadá, França e Austrália, quem mais receberam imigrantes no mundo. Falamos da fuga de cérebros, pessoas altamente qualificadas, pessoas altamente preparadas para as diversas áreas, a área de pesquisa, a área de inovação, a área de tecnologias da informação e entre outras, infinidades de qualificações. Essas pessoas se prepararam, às vezes, muitos deles tiveram auxílio do governo, estavam em instituições federais aqui, por exemplo, no Brasil, e teve que migrar, porque na fase que ele está, não está tendo incentivo, não está tendo condições de fazer a pesquisa no próprio país, e aí isso chama-se de fuga de cérebros, ok? E os refugiados, como nós falamos, né, eles são as pessoas que, por diversos motivos, perseguição política, religiosa, de raça, então eles migram em busca de segurança, proteção, liberdade, melhores condições de vida no país em que os acolheu. Beleza? Vocês têm uma tarefinha aí, de boa, tranquilão, sossegado. Você vai fazer aí, daqui a pouco a gente volta para corrigir, beleza? Até mais! Fala, galera esperta! E aí, de boa? Suave na nave? Tudo tranquilão? Espero que sim. Um assunto interessante, um assunto que vez ou outra está no Enem e, obviamente, que a gente trouxe para vocês para rever esse assunto, que é muito importante para os seus estudos, beleza? Vamos lá no quadro, vamos ver se você acertou tudo. Vamos lá. Questão 1. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional, que recria conflitos espaciais de diferentes ordens. Esse tipo de migração é explicado a. Pela incorporação de valores ocidentais no Oriente e de valores orientais no Ocidente, diminuindo as fronteiras simbólicas. B. Pela facilidade do fluxo de trabalhadores condicionados pelos novos meios de comunicação e transporte. C. Pela aprendizagem de idiomas dos países ricos como forma de incorporação às novas demandas da indústria. D. Pelo livre acesso dos indivíduos no interior dos países signatários de acordos de livre comércio e cooperação. Ou é pelo aumento global do desemprego que gera miséria nas nações de baixo índice de desenvolvimento humano. Sem mais delongas, meu querido aluno, tenho certeza que essa aí, para você, foi mamão com açúcar, beleza? Que a gente, inclusive, falou que é por questão econômica e as pessoas migram por trabalho. Se ele está querendo trabalho, está bem relacionado também ao desemprego, beleza? Questão 2. Os refugiados são pessoas que escaparam de conflitos armados ou perseguições. Com frequência, sua situação é tão perigosa e intolerável que devem cruzar fronteiras internacionais para buscar segurança nos países mais próximos e então se tornar um refugiado. Reconhecido internacionalmente com acesso à assistência dos Estados, da Acnur, Agência da ONU para Refugiados, e de outras organizações, o conceito de refugiado apresentado no texto está diretamente associado aos problemas políticos e econômicos que afetam diversos países na atualidade. Nos últimos anos, a região de origem que tem contribuído com o maior número de refugiados em direção a países da União Europeia é
Olha só que interessante a questão. A gente viu lá naqueles mapas, né? Então tá sossegado. Você pôde perceber que a gente falou principalmente do Oriente Médio. Beleza? Então, parabéns a todos os queridos alunos que conseguiram detectar isso. Vamos para a próxima. Enem. Se liga no Enem, vamos lá. Uma ação tomada por alguns países que pode funcionar é proporcionar bolsas de estudo e empréstimos para aqueles que querem estudar em centros universitários fora do país. Com a contrapartida de que, após a conclusão da faculdade, essas pessoas possam pagar ao governo voltando e trabalhando no país de origem. Desburocratizar o exercício de certas profissões e incentivar centros de excelência também pode ajudar. As medidas governamentais descritas buscam conter a ocorrência do seguinte processo demográfico: A. Transferência de refugiados. B. Deslocamento sazonal. C. Movimento pendular. D. Fuga de cérebros. Ou letra E. Fluxo de retorno. Olha só, vamos começar pela letra E. Fluxo de retorno, a gente pode até pensar que a pessoa pode voltar, e pode, sim, claro, pode voltar. Mas vocês viram que no texto a gente falou que na questão da fuga de cérebro, geralmente eles vão com passagem de ida, beleza? Então, fluxo de retorno não é. Movimento pendular é aquele tipo de migração que a pessoa vai trabalhar numa cidade e volta para a sua cidade de origem, cidades que são próximas uma das outras, como, por exemplo, aqui em Porto Velho e Candeias, acontece muito isso. As pessoas vêm de ônibus, né, carro, os ônibus vêm lotados lá do Candeias para as pessoas virem trabalhar aqui em Porto Velho. E de noite elas voltam, beleza? Deslocamento sazonal é aquele que a gente fala daquelas pessoas que trabalham como sendo boias frias, ok? Na entre-safra, voltam para seu local de origem, ok? Então, obviamente, galera, vai lembrar que estamos falando da fuga de cérebros. Olha que bacana. Vamos lá, questão 4. Tendo em vista a dinâmica mundial dos movimentos migratórios na atualidade, qual das afirmações a seguir pode ser considerada correta? A. As graves crises econômicas e políticas que estão ocorrendo na África têm feito com que as fronteiras de alguns países sejam palco de afluxo de milhares de refugiados, produzindo o que podemos chamar de fronteiras em caos. B. Aqui é escrito B aqui, tá, pessoal? Vamos apagar isso aqui, ó, tá ali B. A fronteira que separa a Europa do noroeste da África mantém a mesma abertura da década de 50. E essa situação é de suma importância para o fluxo migratório em direção à Europa. C. Na África, as migrações entre países pobres não encontram impedimentos por parte dos estados, fato que provoca uma grande mobilidade da população em todo o território africano. D. As migrações oriundas da região do Caribe em direção à América do Norte não conhecem nenhum tipo de obstáculo, fato que tem contribuído para o aumento dos fluxos migratórios. E letra E. As fronteiras abertas dos países da Europa Ocidental têm permitido o livre fluxo de imigrantes oriundos, principalmente do Caribe e da África, que apresentam graves problemas econômicos. Olha aí, ó, as fronteiras abertas dos países da Europa Ocidental. Então, essa afirmação aí, né, é delicada. Obviamente que você lembra que falamos que existe crise econômica para haver essas migrações internacionais, políticas, não é isso? Que ocorrem lá na África também, né? Mas é muito grave lá na África, tem feito com que a fronteira de alguns países seja um palco de afluxo, ou seja, retorno, voltar, mandar de volta milhares de refugiados, produzindo o que podemos chamar de fronteira em caos. Beleza, queridos?
Maravilha! Vamos para a próxima questão. Questão 5. Observe a tabela. De um lado, você tem principais países para onde emigram os americanos, norte-americanos. Principais países de origem dos imigrantes nos Estados Unidos. Beleza? País de destino, México é campeão, ok? Tanto para a ida quanto para a saída. Olha só, o México está lá em primeiro lugar. Então, você tinha que fazer análise de toda essa tabela, ok? Para resolver a questão. Olha só, primeiro, países para onde os americanos estão indo. Então, eles estão indo para o México, Canadá, Reino Unido, Porto Rico. Está por ordem aqui, numérica decrescente, ok? E aqui na segunda coluna, vou colocar aqui uma cor diferente. Para separar essas duas colunas aqui, ó, beleza? Essa outra coluna, principais países de origem dos imigrantes dos Estados Unidos. Então, quem é que está indo para os Estados Unidos? Beleza? Também são os mexicanos. Depois, China, Índia, Filipinas, Porto Rico, Vietnã, El Salvador, Cuba, Coreia do Sul e República Dominicana. Beleza? Vamos ao que se pede. Com base na análise da tabela, aponte uma diferença socioeconômica entre o conjunto dos países para onde emigram os americanos e o conjunto dos países de origem dos imigrantes que vivem nos Estados Unidos. Aí, galera, a gente sempre fala para você. Chega aí, meu diretor, vamos lá. Não tem uma resposta correta. No entanto, a gente dá um norte, beleza? Esse norte, obviamente, a gente sabe que você tem esse pensamento crítico, dessa geografia crítica que a gente busca. Obviamente que você vai fazer análise da tabela e vai chegar numa resposta parecida com essa. Vamos lá no quadro? E se tiver também dentro dessa linha de raciocínio, tá tudo certo, tudo favorável. Os americanos migram principalmente para países centrais, ou seja, países do nível deles, né? Países desenvolvidos, países do norte desenvolvido, uma vez que eles encontram nesses países um nível de vida compatível com aquele do seu país de origem e um mercado de trabalho adequado ao elevado nível médio de qualificação. Por outro lado, a maioria dos imigrantes é de países periféricos, ou seja, os países pobres, subdesenvolvidos, atraídos principalmente pelo mercado de trabalho dos norte-americanos. Beleza? E aí, galera, tudo suave na nave? Beleza, tudo tranquilo, né? Espero que sim, era o que tínhamos para hoje, galera. Tchau e até a próxima. Valeu!